Você sabia que diversos atores brasileiros famosos já enfrentaram problemas com a justiça? Apesar do brilho nas telas e da fama que os acompanha, nem todos conseguem manter sua vida pessoal longe de polêmicas. Alguns acabaram se envolvendo em situações complicadas que os levaram diretamente à prisão, surpreendendo seus fãs e afetando suas carreiras. No vídeo de hoje, vamos revelar a história de 10 atores brasileiros que já estiveram atrás das grades. Você vai se surpreender com os nomes da lista, então fique com a gente até o final. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Número 1. Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua nasceu em 2 de abril de 1970 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Criado em uma família de classe média, desde jovem demonstrava interesse pela atuação. Sonhava em aparecer na televisão e conquistar seu espaço no meio artístico. Como muitos que buscam fama, mudou-se para o Rio de Janeiro para tentar uma oportunidade. No início dos anos 90, conseguiu entrar na TV Globo. Participou de produções importantes e começou a ser visto como um ator em ascensão. Em 1992, integrou o elenco da novela Barriga de Aluguel, escrita por Glória Pérez. Na trama, contracenava diretamente com Daniela Pérez, filha da autora. Daniela tinha apenas 22 anos e era considerada uma jovem promessa da televisão brasileira. O que ninguém imaginava era que aquela parceria nas telas terminaria em uma das maiores tragédias já vistas no país. No dia 28 de dezembro de 1992, Daniela Pérez desapareceu após sair das gravações. Dias depois, seu corpo foi encontrado em um terreno baldio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz foi assassinada com mais de 18 golpes de tesoura, em um crime de extrema violência. A notícia abalou o Brasil inteiro. As investigações começaram imediatamente. Com o avanço das provas e depoimentos, a polícia chegou até Guilherme de Pádua e sua esposa na época, Paula Tomás. No início, ele tentou criar um álibi e negar envolvimento. Porém, as evidências foram se acumulando, tornando a situação insustentável. Os dois foram presos preventivamente pouco tempo depois. O caso ganhou enorme repercussão. A imprensa acompanhava cada detalhe. A comoção popular foi intensa. Glória Pérez se tornou uma figura central na busca por justiça, cobrando respostas e punição rigorosa. O julgamento foi amplamente divulgado e se transformou em um dos mais acompanhados da história do Brasil. Guilherme foi condenado por homicídio qualificado, com agravantes como motivo torpe e uso de meio cruel. A pena foi fixada em 19 anos de prisão. Paula Tomás recebeu condenação de 18 anos. Para muitos, a sentença representava justiça. Para a família de Daniela, no entanto, nada poderia reparar a perda. Apesar da condenação, Guilherme não cumpriu a pena completa em regime fechado. Depois de aproximadamente 6 anos preso, conseguiu progressão de regime e, por volta de 1999, obteve liberdade condicional. A soltura gerou forte revolta popular. Muitas pessoas consideraram o tempo de prisão pequeno diante da brutalidade do crime. O assassinato de Daniela Pérez influenciou debates importantes sobre a legislação penal brasileira. A mobilização pública fortaleceu discussões sobre crimes hediondos e punições mais severas. O caso marcou profundamente a história da televisão e também do sistema judiciário do país. Durante o período na prisão, Guilherme afirmou ter se convertido ao evangelismo. Após deixar o presídio, passou a atuar como pastor evangélico. Casou-se novamente, teve filhos e buscou uma nova vida longe dos holofotes. Nunca mais voltou a trabalhar profissionalmente como ator. Em 2022, deu uma entrevista ao podcast Cara a Trato, o que reacendeu debates e indignação. O caso voltou a ser discutido nas redes sociais, mostrando que a ferida ainda não havia cicatrizado para muitas pessoas. A história de Guilherme de Pádua é um exemplo de como a fama pode se transformar em uma queda abrupta. De ator promissor a condenado por um crime que chocou o país. Sua trajetória mudou para sempre naquela noite de dezembro. E essa é apenas a primeira de várias histórias que mostram como alguns nomes conhecidos da televisão brasileira acabaram envolvidos em crimes graves. No próximo capítulo, outro caso igualmente impactante começa a ser revelado. Número 2. Fábio Assunção.
Fábio Assunção nasceu em 18 de setembro de 1971, em São Paulo, capital. Cresceu em uma família de classe média e, ainda adolescente, percebeu que queria ser ator. Estudou teatro e começou a buscar espaço na televisão no início dos anos 1990. Seu talento chamou atenção rapidamente. O sucesso veio cedo. Em 1993, participou da novela Mulheres de Areia. Depois vieram outros trabalhos marcantes, como A Próxima Vítima, Terra Nostra, O Clone, América e Caminho das Índias. Com o tempo, se tornou um dos maiores galãs da TV brasileira. Recebeu prêmios de melhor ator e ganhou reconhecimento dentro e fora do país. Era visto como versátil, capaz de interpretar personagens românticos, intensos e até vilões com a mesma força. Durante muitos anos, sua carreira parecia sólida. Mas, fora das câmeras, Fábio enfrentava uma batalha silenciosa. A partir dos anos 2000, começaram os problemas com dependência de álcool e drogas. O vício afetou sua vida pessoal e profissional. Algumas situações acabaram se tornando públicas. O episódio mais conhecido aconteceu em fevereiro de 2017, em Caruaru, Pernambuco. O ator estava na cidade para participar de um evento. Durante a madrugada, foi abordado pela polícia e, segundo o registro da ocorrência, estava em estado alterado. As acusações incluíram desacato à autoridade, resistência à prisão, dano ao patrimônio público e agressão. A situação foi filmada por pessoas que estavam no local. Os vídeos circularam nas redes sociais e mostravam um ator bastante debilitado. Ele foi levado para a delegacia e ficou detido por algumas horas antes de ser liberado. O caso teve grande repercussão na imprensa e gerou debate sobre dependência química e exposição pública. Esse não foi o único momento difícil. Antes disso, já havia registros de outras passagens por delegacias relacionadas a comportamentos sob efeito de substâncias. Fábio também passou por internações em clínicas de reabilitação mais de uma vez. Sua vida pessoal foi impactada e relacionamentos terminaram em meio às dificuldades. A pressão da fama tornava tudo ainda mais intenso. Cada recaída virava manchete, cada internação era amplamente comentada. O público acompanhava de perto a luta do ator contra o vício. Para muitos, era um choque ver um dos maiores nomes da televisão brasileira enfrentando uma situação tão delicada. Depois do episódio de 2017, Fábio iniciou um processo mais sério de recuperação. Assumiu publicamente que precisava de ajuda. Em entrevistas, falou abertamente sobre a dependência química e os desafios da sobriedade. Buscou tratamento contínuo e passou a se dedicar à própria saúde. Com o tempo, retomou a carreira. Voltou às novelas e participou de novos projetos na televisão e no cinema. Mostrou disciplina e compromisso com o trabalho. Aos poucos, reconquistou a confiança de parte do público e da indústria. Hoje, sua trajetória é vista também como uma história de superação. Ele se tornou uma referência quando o assunto é enfrentamento da dependência química no Brasil. Sua experiência ajudou a ampliar o debate sobre vício como doença, e não apenas como falha de caráter. Diferente de outros artistas que tiveram condenações longas, Fábio enfrentou detenções pontuais e problemas legais ligados ao uso de substâncias. Ainda assim, sua história mostra como a fama não protege ninguém de erros e dificuldades. E enquanto alguns conseguiram se reerguer, outros não tiveram o mesmo destino. No próximo capítulo, a narrativa avança para um caso em que as consequências foram ainda mais profundas e difíceis de reverter. 3. Dado Dolabella. Dado Dolabella nasceu em 28 de junho de 1979, no Rio de Janeiro. Filho do músico Dado Villa-Lobos, cresceu em meio à música, artistas e bastidores do mundo cultural. Desde pequeno teve contato com o ambiente artístico, o que influenciou sua decisão de seguir carreira na televisão. Nos anos 2000, ficou conhecido nacionalmente ao participar da novela Malhação da TV Globo. Com aparência marcante e estilo considerado rebelde, conquistou o público jovem rapidamente. Também atuou em outras produções e participou de reality shows como A Fazenda, onde voltou a ganhar destaque e gerar comentários nas redes sociais. Além da carreira, sua vida pessoal sempre esteve sob os holofotes. O relacionamento com a cantora Vanessa Camargo manteve seu nome em evidência por muito tempo. O casal viveu momentos intensos, com idas e vindas que foram amplamente divulgadas pela imprensa.
Apesar da fama, Dado nunca conseguiu manter uma carreira artística estável por longos períodos. Com o passar dos anos, as polêmicas começaram a superar os trabalhos na televisão. Seu nome passou a aparecer com frequência em notícias relacionadas a conflitos e processos judiciais. Houve registros de acusações de agressão em momentos diferentes da vida, além de envolvimento em brigas e discussões públicas. Esses episódios prejudicaram sua imagem. O caso mais marcante aconteceu em 2018. Dado foi preso por não pagar pensão alimentícia aos filhos. A prisão civil por dívida de alimentos é prevista na lei brasileira quando há atraso significativo e falta de acordo para pagamento. Ele ficou cerca de 2 meses detido. A situação teve grande repercussão na mídia. O episódio expôs dificuldades financeiras enfrentadas pelo ator. A prisão por pensão alimentícia costuma gerar forte impacto na opinião pública, pois envolve responsabilidade paterna. Para muitos, foi um momento delicado e constrangedor. Além desse episódio, Dado acumulou outros processos ao longo dos anos, envolvendo questões pessoais e financeiras. Sua trajetória passou a ser marcada por instabilidade. Projetos profissionais surgiam, mas não se consolidavam. A imagem de galã dos anos 2000 foi sendo substituída por uma reputação ligada a polêmicas. A instabilidade também afetou sua vida pessoal. Mudanças frequentes, dificuldades econômicas e exposição constante criaram um cenário complicado. O artista, que começou a carreira com grande visibilidade, enfrentava agora desafios que iam além das câmeras. Mesmo depois da prisão, Dado continuou ativo nas redes sociais. Mantém um perfil público e compartilha opiniões, rotina e posicionamentos pessoais. Ainda desperta curiosidade e divide opiniões. Há quem veja sua história como consequência de escolhas mal feitas. Outros apontam para as pressões de crescer sob os holofotes desde cedo. Diferente de casos envolvendo crimes violentos, sua prisão foi de natureza civil. Ainda assim, marcou sua trajetória de forma significativa. A fama conquistada na juventude nunca conseguiu apagar completamente as controvérsias que vieram depois. A história de Dado Dolabella mostra como o sucesso precoce não garante estabilidade no futuro. Entre novelas, realities e problemas judiciais, sua vida seguiu cercada de altos e baixos. E enquanto alguns artistas enfrentaram prisões temporárias e tentaram reorganizar sua própria história, outros acabaram envolvidos em situações ainda mais graves. No próximo capítulo, a narrativa continua com um caso que traria consequências mais duras e mudanças profundas no destino de outro nome conhecido do público brasileiro. 4. Charles Paravente. Charles Paravente construiu uma carreira reconhecida na televisão brasileira, principalmente nos anos 1990 e 2000. Ele ficou conhecido em todo o país ao interpretar o professor Afrânio na novela Malhação, da TV Globo. O personagem era calmo, compreensivo e sempre disposto a ajudar os alunos. Por isso, se tornou um dos professores mais queridos pelo público jovem da época. A imagem do educador paciente marcou sua trajetória. Durante anos, Charles foi lembrado como o rosto daquele professor que dava conselhos e incentivava os estudantes dentro da trama. Malhação foi o trabalho mais importante de sua carreira e o que lhe trouxe projeção nacional. Além da novela, também atuou no teatro e participou de outras produções na televisão. Mas fora das câmeras, sua vida começou a tomar outro rumo. Em 2004, o ator foi preso após se envolver em uma briga em uma pizzaria. Segundo informações divulgadas na época, houve agressão física e confusão no local. A notícia teve grande repercussão porque contrastava com a imagem tranquila que ele tinha na televisão. Esse episódio marcou o início de uma fase difícil. Com o passar dos anos, Charles voltou a ter problemas com a justiça, desta vez relacionados a drogas. Ele foi preso em outras ocasiões por porte de entorpecentes. Em um dos casos, também houve acusação de corrupção ativa por tentar subornar um policial para evitar a prisão. As ocorrências foram amplamente divulgadas pela imprensa. A imagem do professor querido foi sendo substituída por manchetes envolvendo polícia e processos judiciais. No meio artístico, a reputação pesa muito e os sucessivos problemas legais afetaram diretamente sua trajetória profissional. Os episódios ligados ao uso de drogas marcaram definitivamente sua imagem pública. Muitos fãs que cresceram assistindo ao professor Afrânio ficaram surpresos com as notícias.
A diferença entre o personagem equilibrado da ficção e a realidade fora das telas chamou a atenção. A queda não aconteceu de uma vez, mas aos poucos. Cada nova ocorrência reforçava a percepção de instabilidade. O talento que havia garantido espaço na televisão já não era suficiente para recuperar a confiança do mercado. Charles Paravente passou a ser citado como exemplo de como problemas com drogas e comportamentos impulsivos podem comprometer uma carreira consolidada. O sucesso alcançado em Malhação não conseguiu protegê-lo das consequências de suas escolhas. Sua história mostra como a fama pode ser frágil. Um personagem querido pode abrir portas, mas a vida pessoal tem peso real na continuidade da carreira. A exposição pública torna cada erro ainda mais visível. Enquanto alguns artistas enfrentaram dificuldades e conseguiram retomar parte da trajetória, outros viram as oportunidades desaparecerem quase por completo. No próximo capítulo, surge outro nome conhecido do público brasileiro, cuja história também envolve sucesso, polêmicas e decisões que levaram a consequências ainda mais impactantes. 5. Marcelo Anthony. Marcelo Anthony nasceu em 29 de outubro de 1969, em São Paulo. De família com origem italiana pelo sobrenome, cresceu no Brasil e começou a carreira ainda jovem, primeiro no teatro e depois na televisão. Desde o início, chamou a atenção pelo talento e pela presença marcante em cena. Nos anos 1990 e 2000, se tornou um dos atores mais populares da TV Globo. Era visto como galã, mas também como um profissional versátil, capaz de interpretar personagens intensos e dramáticos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as novelas O Clone e Senhora do Destino, ambas com grande sucesso de audiência. Com o passar do tempo, consolidou seu nome como um dos principais atores da emissora. Participou também de produções internacionais, ampliando sua experiência fora do Brasil. Sua imagem pública era ligada a profissionalismo, disciplina e sucesso. Mas em 2004, um episódio inesperado colocou seu nome nas manchetes policiais. Naquele ano, Marcelo foi preso em flagrante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava na cidade para compromissos profissionais quando foi abordado pela polícia e detido por porte de maconha. De acordo com as informações divulgadas na época, houve flagrante durante a abordagem. O ator foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos e para o registro da ocorrência. A notícia teve grande repercussão, principalmente porque ele estava no auge da carreira. A imagem de um dos galãs mais conhecidos do país sendo levado à delegacia chamou a atenção do público. Programas de televisão e jornais deram destaque ao caso. Muitos se perguntaram se aquele episódio poderia comprometer sua trajetória artística. Apesar da repercussão, não houve prisão prolongada. Após os procedimentos legais, Marcelo foi liberado. O caso não evoluiu para consequências mais graves, mas ficou marcado na memória pública. Diferente de outros artistas que enfrentaram sucessivos problemas com a justiça, o episódio envolvendo Marcelo Anthony foi isolado. Ele não voltou a ser preso por situações semelhantes. Sua carreira na televisão continuou normalmente nos anos seguintes. Mesmo assim, o acontecimento mostrou como a vida de uma figura pública pode mudar rapidamente. Um momento específico ganha proporções nacionais quando envolve alguém conhecido. A exposição faz com que qualquer situação se torne ainda maior. Marcelo seguiu trabalhando em novelas e outros projetos. O talento e a experiência acumulada ao longo dos anos ajudaram a manter sua posição no meio artístico. O episódio de 2004 passou a ser lembrado como um deslize em meio a uma carreira extensa. A história dele mostra que no universo da fama, a imagem pode ser abalada por um único acontecimento. Ainda assim, também revela que nem todos os casos resultam em quedas definitivas. Alguns artistas conseguem seguir em frente e reconstruir a narrativa pública. Enquanto alguns nomes enfrentaram problemas pontuais e conseguiram retomar a estabilidade, outros acabaram envolvidos em situações muito mais graves, com consequências que mudaram completamente suas trajetórias. E é justamente para uma dessas histórias mais intensas que seguimos agora. No próximo capítulo, o caso envolve decisões que ultrapassaram o campo das polêmicas e resultaram em impactos profundos, tanto na vida pessoal quanto na carreira artística. 6. André Gonçalves. André Gonçalves nasceu em 20 de outubro de 1971, no Rio de Janeiro.
Desde muito jovem, demonstrou interesse pela carreira artística e começou a trabalhar ainda na adolescência. Com talento e carisma, conquistou espaço na televisão brasileira nos anos 1990, período em que passou a integrar o elenco de novelas exibidas em horário nobre. Ao longo da carreira, participou de diversas produções na TV Globo e também em outras emissoras. Interpretou personagens variados, mostrando versatilidade em papéis dramáticos e românticos. Durante muitos anos, manteve presença constante na televisão, construindo uma trajetória sólida e reconhecida pelo público. Além do trabalho como ator, sua vida pessoal também chamou atenção. Relacionamentos amorosos e separações ganharam destaque na imprensa. A exposição constante fez com que seu nome estivesse frequentemente nas manchetes, nem sempre por motivos ligados à carreira. Com o passar do tempo, surgiram problemas judiciais envolvendo denúncias de violência doméstica. Ex-companheiras recorreram à justiça e medidas protetivas foram determinadas com base na Lei Maria da Penha, legislação criada para proteger mulheres vítimas de agressão. Esses episódios começaram a impactar diretamente sua imagem pública. As denúncias foram sendo reveladas gradualmente pela imprensa. O histórico de conflitos pessoais passou a ocupar mais espaço do que os trabalhos na televisão. A figura do ator conhecido por personagens marcantes começou a ser associada a processos judiciais. Em 2022, a situação ganhou um novo desdobramento. André Gonçalves foi preso por descumprimento de medidas protetivas. Segundo as informações divulgadas na época, ele teria violado determinações impostas pela Justiça para garantir a segurança de uma ex-companheira. O caso teve grande repercussão nacional por envolver a aplicação direta da Lei Maria da Penha. Após a prisão, o ator passou a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira. Permaneceu nessa condição por aproximadamente 2 meses. A decisão judicial reforçou a gravidade do descumprimento das medidas estabelecidas anteriormente. A cobertura da mídia destacou que não se tratava de um episódio isolado, mas de uma sequência de processos relacionados à violência doméstica. A repetição das denúncias agravou a situação perante a opinião pública. O debate sobre violência contra a mulher ganhou ainda mais força ao envolver uma figura conhecida da televisão. Os impactos na carreira foram imediatos. Convites para novos trabalhos diminuíram, e o nome do ator passou a ser associado principalmente aos problemas judiciais. A confiança de emissoras e patrocinadores sofreu abalo. A imagem construída ao longo de décadas enfrentou desgaste significativo. A trajetória de André Gonçalves evidencia como questões pessoais podem transformar completamente a percepção pública sobre um artista. A fama não impede que a justiça seja aplicada, especialmente em casos relacionados à proteção de vítimas de violência. Enquanto em episódios pontuais ou detenções breves, aqui o cenário envolve um histórico prolongado de denúncias e decisões judiciais. O acúmulo de processos marcou sua história de forma profunda e duradoura. A narrativa segue mostrando que o universo artístico, muitas vezes associado a glamour e sucesso, também pode esconder conflitos sérios e consequências legais severas. E no próximo capítulo, outro nome conhecido do público brasileiro surge, trazendo uma história que amplia ainda mais essa reflexão sobre fama, responsabilidade e os caminhos que podem mudar uma carreira para sempre. 7. Caco Siocler. Caco Siocler nasceu em 15 de março de 1976, em São Paulo. Desde jovem demonstrou interesse pelas artes cênicas e decidiu investir seriamente na formação como ator. Estudou teatro e construiu uma base sólida nos palcos paulistanos, onde desenvolveu técnica, disciplina e reconhecimento entre críticos e colegas de profissão. Diferente de muitos artistas que iniciaram a carreira buscando espaço direto na televisão, Caco construiu seu caminho principalmente no teatro. Nos anos 1990, começou a atuar também na TV e no cinema, ampliando sua presença no cenário artístico nacional. Sempre manteve um perfil mais discreto, priorizando a qualidade dos projetos em vez de exposição constante. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi a participação no filme Cidade de Deus, lançado em 2002. A produção ganhou repercussão internacional e foi indicada ao Oscar, colocando o cinema brasileiro em evidência mundial. O envolvimento no longa reforçou seu nome como ator de peso no cinema nacional. Ao longo dos anos, também participou de novelas e séries, mas sua carreira permaneceu mais voltada ao teatro e a produções cinematográficas. No circuito teatral de São Paulo, é reconhecido como um ator dedicado e comprometido com o trabalho. Sua imagem sempre esteve ligada à seriedade profissional.
Apesar da carreira consistente, houve momentos em que seu nome apareceu relacionado a problemas judiciais. As questões envolveram principalmente dívidas e dificuldades financeiras. Em alguns períodos, enfrentou disputas econômicas que acabaram sendo registradas na justiça. Além disso, houve relatos de incidentes menores envolvendo desentendimentos que resultaram em acusações de agressão e resistência. Esses episódios, no entanto, não tiveram grande repercussão nacional e não resultaram em prisões prolongadas. Foram situações pontuais, sem desdobramentos mais graves. Diferente de outros casos apresentados anteriormente, os problemas enfrentados por Caco Siocler não geraram um rompimento definitivo com o meio artístico. A cobertura da imprensa foi limitada e os acontecimentos não ganharam manchetes constantes. Sua imagem pública permaneceu mais associada ao trabalho do que às controvérsias. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e episódios isolados, Caco continuou atuando no teatro e participando de projetos independentes. Manteve credibilidade no meio cultural e seguiu sendo convidado para novas produções. Isso demonstra como a forma de lidar com problemas pode influenciar diretamente na continuidade da carreira. A trajetória de Caco Siocler mostra um contraste dentro do universo artístico. Nem todo conflito judicial resulta em queda definitiva ou afastamento total. Em alguns casos, as situações são resolvidas sem consequências mais duras e não impedem o artista de seguir trabalhando. Ao longo desta série, vimos histórias de prisões longas, condenações severas e carreiras profundamente abaladas. No caso de Caco, houve dificuldades e registros legais, mas não houve uma ruptura completa com a profissão. Ele seguiu construindo sua história nos palcos e nas telas. Essa diversidade de trajetórias revela que o mundo artístico é feito de altos e baixos, escolhas e consequências. Cada caso possui contexto próprio, impacto diferente e desdobramentos únicos. E enquanto algumas histórias envolvem escândalos amplamente divulgados e mudanças drásticas de rumo, outras seguem por caminhos menos extremos, mas ainda marcados por desafios. No próximo capítulo, a narrativa continua com mais um nome conhecido do público brasileiro, trazendo novos elementos para essa sequência de sucessos, conflitos e reviravoltas que mostram como a fama pode ser tão instável quanto imprevisível. 8. Marcus Harter. Marcus nasceu em 9 de janeiro de 1986, no Rio Grande do Sul. Formado em medicina, construiu carreira como cirurgião plástico antes de ganhar fama nacional. Além da atuação na área da saúde, também teve envolvimento com atividades artísticas e participações em projetos antes de se tornar conhecido em todo o país. A projeção veio em 2017, quando entrou no Big Brother Brasil, na edição conhecida como BBB 17. O programa é um dos de maior audiência da televisão brasileira e costuma transformar participantes anônimos em figuras públicas da noite para o dia. Dentro da casa, Marcos iniciou um relacionamento com Emily Araújo. O casal viveu momentos intensos, com discussões frequentes que chamaram a atenção do público. As brigas passaram a ser acompanhadas de perto pelos telespectadores e geraram comentários nas redes sociais. Em março de 2017, aconteceu o episódio que mudaria completamente sua trajetória pública. Durante uma discussão, imagens exibidas pelo programa mostraram Marcos segurando Emily com força. A cena gerou preocupação imediata fora da casa e iniciou um grande debate entre espectadores. Diante da repercussão e da análise das imagens, a direção do programa decidiu expulsá-lo. A expulsão foi considerada histórica, pois casos assim são raros no reality. A decisão aconteceu ainda durante a edição do BBB 17 e marcou profundamente aquela temporada. O caso ultrapassou os limites do entretenimento. Fora do programa, houve desdobramento judicial. Marcus Harter foi indiciado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, legislação criada para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. O fato de tudo ter sido registrado pelas câmeras deu ainda mais visibilidade ao episódio. O processo passou a tramitar na Justiça e o assunto ganhou dimensão nacional. Especialistas, jornalistas e o público discutiram os limites das relações dentro de um reality e a responsabilidade das emissoras em situações de possível violência. A repercussão foi imediata e intensa. A expulsão, somada ao processo judicial, afetou diretamente qualquer possibilidade de carreira artística ligada ao programa.
A exposição, que poderia abrir portas, acabou sendo substituída por uma imagem associada ao episódio polêmico. Marcos passou a ser lembrado principalmente pelo caso ocorrido no BBB 17. O reality, que costuma projetar participantes para oportunidades na televisão e na publicidade, teve efeito contrário nesse caso. A exposição trouxe consequências que ultrapassaram o programa. O episódio também reforçou discussões importantes sobre violência contra a mulher no Brasil. A aplicação da Lei Maria da Penha em um caso ocorrido dentro de um reality show mostrou que comportamentos considerados agressivos podem ter repercussão legal, independentemente do ambiente. Ao longo desta série, vimos histórias diferentes envolvendo atores e figuras públicas. No caso de Marcos Harter, o acontecimento foi transmitido para milhões de pessoas, tornando a repercussão ainda maior. A fama pode surgir rapidamente, mas também pode desaparecer na mesma velocidade. E no próximo capítulo, a narrativa continua, com mais um caso que demonstra como decisões tomadas sob os holofotes podem gerar consequências profundas e difíceis de apagar da memória coletiva. 9. Rafael Ilha. Rafael Ilha nasceu em 16 de abril de 1974 em São Paulo. Ainda criança, alcançou fama nacional como integrante do grupo infantil Polegar. O grupo foi um fenômeno nos anos 1980 e início dos anos 1990, com músicas que marcaram uma geração. Com visual jovem e carisma, Rafael se tornou um dos rostos mais conhecidos entre o público infantil da época. O sucesso veio cedo, acompanhado de shows lotados, aparições em programas de televisão e grande exposição na mídia. Para muitos fãs, ele representava alegria e inocência. Além da carreira musical, também participou de novelas e programas infantis na televisão brasileira. Com o fim do Polegar, tentou manter espaço na mídia, participando de realities e outras atrações. No entanto, não conseguiu sustentar o mesmo nível de estrelato que teve na infância. A partir dos anos 2000, sua vida começou a ser marcada por problemas com a justiça. Rafael acumulou múltiplas passagens pela polícia e enfrentou diferentes condenações ao longo dos anos. Entre os registros estão prisões por estelionato e envolvimento em fraudes. Também houve casos relacionados a cheques sem fundo e acusações de golpes financeiros contra pessoas próximas e conhecidos. As denúncias geraram forte repercussão, principalmente pelo contraste com a imagem de ídolo infantil que ele carregava desde pequeno. Em diferentes momentos, cumpriu penas relacionadas a essas condenações. Sua trajetória passou a ser marcada por idas e vindas entre tentativas de reconstrução e novos problemas judiciais. A imprensa acompanhou de perto cada episódio, reforçando a narrativa de queda de uma celebridade precoce. O impacto foi profundo. A imagem da criança famosa e querida deu lugar a de um adulto envolvido em crimes financeiros. Para muitos brasileiros que cresceram ouvindo o Polegar, foi difícil associar o antigo ídolo às manchetes policiais. Rafael também enfrentou problemas com dependência química ao longo da vida, tema que ele próprio abordou publicamente em entrevistas. Em alguns momentos, participou de programas de televisão falando sobre a luta contra o vício e o desejo de recomeçar. Essas aparições mostravam tentativas de reconstrução pessoal. Mesmo assim, novos episódios legais voltaram a surgir em determinados períodos, mantendo seu nome ligado a processos e investigações. A alternância entre promessas de mudança e recaídas contribuiu para consolidar sua história como um dos casos mais simbólicos de queda de celebridade no Brasil. Sua trajetória evidencia como o sucesso precoce pode trazer desafios difíceis de administrar. A fama na infância, sem estrutura emocional e apoio adequado, pode gerar consequências ao longo dos anos. O contraste entre o passado glorioso e os problemas na vida adulta tornou sua história ainda mais marcante. Ao longo desta série, vimos artistas que enfrentaram episódios isolados e outros que tiveram conflitos prolongados com a justiça. No caso de Rafael Ilha, as múltiplas prisões e condenações criaram um ciclo que marcou profundamente sua imagem pública. E enquanto algumas histórias mostraram tentativas de superação, a trajetória dele revela como a reconstrução pode ser frágil e cheia de obstáculos.
No próximo capítulo, mais um nome conhecido surge para ampliar esse retrato de como fama, escolhas e consequências podem se misturar de forma intensa e muitas vezes inesperada. 10. Flor de Lis. Flor de Lis nasceu em 14 de fevereiro de 1973 no Rio de Janeiro. Cresceu em meio a dificuldades financeiras e, ao longo dos anos, construiu uma imagem pública ligada à fé e à superação. Tornou-se pastora evangélica, cantora gospel e passou a ser conhecida por acolher dezenas de crianças, muitas delas adotadas oficialmente. Sua história ganhou destaque nacional. Participou de produções artísticas, incluindo novelas e filmes inspirados em sua trajetória. Gravou músicas gospel e se apresentava em igrejas por todo o Brasil. A imagem que transmitia era a de uma mãe dedicada, que havia transformado a própria história de vida em missão. O reconhecimento ultrapassou o meio religioso. Em 2018, foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo PSC. A campanha reforçava a narrativa de mulher forte, mãe de muitos filhos e defensora da família. A vitória nas urnas consolidou sua projeção política e pública. Mas, em 16 de junho de 2019, tudo mudou. Seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi assassinado dentro da casa da família, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo durante a madrugada. Nos primeiros momentos, Flor de Lis apareceu como viúva abalada. Deu entrevistas emocionadas e afirmou que a família era vítima de violência. A cena da residência cercada por viaturas e a comoção pública reforçaram a ideia de tragédia inesperada. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil do Rio de Janeiro passou a descartar a hipótese de invasão externa. As apurações indicaram que o crime havia sido planejado. Segundo o Ministério Público, Flor de Lis foi apontada como mandante do assassinato. O filho adotivo, Flávio dos Santos Rodrigues, foi acusado de ser o autor dos disparos. Outros filhos também foram investigados por participação no esquema. As investigações revelaram conflitos familiares, principalmente ligados a questões financeiras. De acordo com a acusação, antes do assassinato com arma de fogo, teria havido tentativas de envenenamento contra Anderson. A defesa de Flor de Lis alegou que havia tensões internas e conflitos no ambiente familiar, mas o Ministério Público sustentou que houve planejamento para executar o crime. O caso teve enorme repercussão nacional. Em agosto de 2021, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flor de Lis em decisão histórica. Com a perda do cargo, ela perdeu o foro privilegiado e pôde ser presa preventivamente. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri. Em novembro de 2022, Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, uso de documento falso, associação criminosa e tentativa de homicídio. O sentença considerou agravantes como motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Desde então, cumpre pena em regime fechado. A defesa apresentou recursos, mas ela permanece presa enquanto o processo segue nas instâncias superiores. O caso é considerado um dos mais chocantes do Brasil recente. A queda foi profunda, de pastora e deputada federal a condenada por planejar o assassinato do próprio marido. A imagem pública construída ao longo de anos foi completamente desmontada pelas conclusões da investigação. E mesmo após a condenação, os desdobramentos judiciais e as discussões públicas continuam, mantendo o caso presente na memória do país e mostrando que algumas histórias, mesmo quando parecem chegar ao fim, ainda deixam perguntas e reflexões em aberto. Você imaginava que alguns atores brasileiros já passaram pela prisão? Muitas vezes, quando vemos essas figuras na televisão ou no cinema, é difícil acreditar que também enfrentaram problemas com a justiça. A fama pode trazer reconhecimento e sucesso, mas não isenta ninguém das consequências de suas escolhas. Se você achou esse tema interessante, já deixa o seu like para apoiar o nosso trabalho. Isso faz toda a diferença. Aproveita e conta aqui nos comentários qual dessas histórias mais chamou a sua atenção. A gente adora saber a sua opinião. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todos os próximos vídeos. Nos vemos no próximo conteúdo.